Gênesis fala do início das coisas, e aqui fala da história de José. José que foi vendido como escravo para o Egito, e ali ele teve uma experiência tremenda da parte de Deus. Quantas vezes nós também passamos por situações assim, parece que está tudo dando errado, parece que as coisas não vão dar certo, nada dá certo, né? E na verdade Deus está trabalhando na nossa história, Ele está fazendo algo tremendo. Por maior que seja a luta, a dificuldade, Deus Ele está forjando em nós, homens e mulheres de Deus. E como Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas, eu gosto muito disso. Quando eu me converti, lá em 1981, eu aprendi isso, né? Que Deus, Ele não perde o controle das nossas vidas. E por saber disso, amados, por mais que você possa passar por luta, por dificuldade, entenda, Deus não perde o controle da tua vida. Outra coisa importante, além de que Ele não perde o controle, Deus não brinca com as nossas vidas. Ele não faz a gente como marionete e começa a manipular. Deus não brinca com a gente. Na verdade, Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai mostrar o caminho que eu devo andar, a maneira que eu devo proceder. Ele vai estar dirigindo. E eu queria falar um pouquinho sobre correr para salvar, para se salvar, correr para a salvação. Então, às vezes a gente está muito parado, a gente está apático, a gente está numa situação de entrega, né, deprimido, e na verdade o Senhor nos chama para agir, para correr, para caminhar, porque Ele tem coisas grandes para as nossas vidas. O texto lá de Gênesis 39, vamos ler do versículo 6 em diante. Gênesis 39, 6, diz assim: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós pedimos a Tua unção e graça na ministração da Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos traz lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Palavra que é alimento da Tua parte, alimento espiritual, alimento para a nossa alma, palavra que nos instrui, palavra que nos fortalece,
que nos dá a direção de como devemos andar, de como devemos crer e confiar no Senhor. Ah, Deus querido, fala conosco. Eu preciso da tua direção, da tua graça. Eu quero ser nessa noite, ó Pai, um instrumento do Senhor para a edificação das nossas vidas. Nós queremos, nós precisamos ouvir a tua voz. Portanto, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra muito especial, eu particularmente, é um texto que eu sempre estou lendo, estudando e até ministrando. Eu já trabalho há mais de 20 anos com adolescentes e a gente sempre usa o exemplo de José, a história de José, para estar falando sobre a experiência de confiar no Senhor. Mesmo quando tudo parece que não está dando certo, mesmo quando as coisas estão vindo de forma injusta, né? Porque José aqui, ele era fiel, ele tinha sido vendido como escravo para o Egito. Aqui como escravo ele procurou fazer o melhor, como se estivesse fazendo para Deus. Essa era a visão de José. E numa situação inusitada, que ele fugiu do pecado, que ele fugiu daquela situação, não era certo ele estar se deitando com a mulher do seu senhor, do patrão, e mesmo assim ele foi injustiçado e acabou indo para a cadeia. E a história ela é muito interessante, mas a gente percebe que José, ele procurou servir ao Senhor, ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Então a gente usa muito o exemplo de José para exemplificar, para trazer direção para os adolescentes, para os jovens, para a nossa própria vida. E a palavra de Deus, ela tem esse poder, e as histórias bíblicas nos mostram que vale a pena confiar no Senhor. Quantas vezes os discípulos estavam ali no barco, e o barco estava balançando, a tempestade veio de repente, mas o barco não afundou porque Jesus estava presente. E é o exemplo e é a direção que nós temos da parte de Deus, que o segredo é ter Jesus no barco, é ter Jesus na nossa vida, porque a tempestade vai vir de repente, as injustiças virão, mas se Jesus está no barco, meu irmão, Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a direção, Ele vai te livrar. Vale a pena confiar no Senhor. Então José, ele fez a coisa certa, ele correu, ele escapou, ele se mandou, ele fugiu. Em outras palavras, ele saiu fora. Estou fora. Interessante que aqui o texto ele repete várias vezes, e ele saiu para fora, ele foi para fora, ele se mandou. Ele correu, não quero saber. E olha, amados, imagina a situação. Foram vários dias, todos os dias aquela mulher, e ela não tinha, ela não fazia enrolação não, ela ia direto, deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo. Ela estava fissurada no rapaz. Diz o texto que ela colocou os olhos, é tão interessante, né? A tradução aqui, a Bíblia diz, ela colocou os olhos, literalmente, ela pôs os olhos em José. O texto diz que ele era bonito, ele era formoso, de porte, né? Ele era forte e ele era agradável, era um rapaz bonito. E a mulher pôs os olhos no jovem, mas ele fugiu. Há um outro texto de um outro personagem que a gente estuda muito com os jovens, com os adolescentes, está lá em 2 Samuel, aqui já é um exemplo negativo, mas que nos ajuda bastante. 2 Samuel, no capítulo 11, livro de 2 Samuel, no capítulo 11, nós vamos ler os primeiros versículos. Dois exemplos diferentes, primeiro de José, de um jovem, ele vai estar aqui por volta dos seus 20 e poucos anos. E agora de um homem experiente, já com seus 50 anos, um rei bem estabelecido, um rei vitorioso. E então vem um exemplo negativo, que ele não fugiu. Ele não fugiu. Ele deveria ter fugido. E quando nós não fugimos do pecado, nós temos consequências terríveis sobre a nossa vida. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 até o 5.
Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, presta atenção na declaração aqui do servo de Davi. Ela é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Amados, é muito interessante isso. Primeiro, o servo conhecia quem era a vizinha ali do palácio. E o servo conhecia quem era Davi, o seu senhor. Então ele foi bem detalhado na declaração de quem era aquela mulher, no relato daquela mulher. O nome dela é Batseba, ela é filha de Eliã e mulher de Urias. Então algumas coisas interessantes. Primeiro, esse homem Eliã e Urias, Davi tinha 30 homens, eram como se fosse uma tropa de elite, né? um exército especial de 30, eram mais, mas chamava os 30 de Davi. Eram homens de extrema confiança. Qualquer situação, esses homens iam à frente e eles defendiam Davi. Eles eram extremamente fiéis. Então o servo, já sabendo que a mulher era bonita, formosa, e que naquele horário ela tomava banho, ele falou, Davi, ela é casada, e ela é a filha de Eliã, e é mulher de Urias. O servo já quis dar um toque. Davi podia ali, beleza, deixa para lá. Vamos mudar de canal. Deixa eu pôr no esporte, vai. Deixa eu pôr na final da Champions League, que eu ganho mais. Que era tarde. Outra coisa, Davi ele levantou à tarde, estava preguiçoso, sem ter o que fazer. Era tempo dos reis estarem na guerra, mas ele estava o quê? Em casa, tranquilo. Ele podia dizer, eu tenho direitos, eu sou o rei de Israel, eu tenho vitórias, eu sou um rei vitorioso, eu tenho os meus direitos. Ele não fugiu, ele foi dando corda. E no versículo 4, então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem, para tomar um chá, provavelmente, né? Ela veio e ele se deitou com ela, bem rapidinho, não teve muita enrolação. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Assim mesmo, papum. Né? Eu vejo assim alguns casais, casam-se, aí querem ter filhos e não conseguem, faz tratamento, não, né? E oram, pede oração, e aquela luta. Meu cara, no pecado, na primeira, já engravidou a mulher. Não teve tempo feio. Aqui a gente percebe que Davi, ele deu corda. Ele não fugiu, era uma situação, ele era um homem experiente, ele estava com seus 50 anos, ele tinha muitas vitórias, ele era um rei reconhecido. Na sua adolescência ele derrotou Golias, e aí ele teve uma trajetória só de vitórias, ele se tornou um general, um homem de guerra, e daí Deus foi abençoando a vida de Davi, até ele chegar nessa posição. Ele teve vamos dizer assim, a condição de mandar os seus generais, ele nem precisou ir para a frente de batalha, mas ele não fugiu, ele se enredou com aquela situação. Isso traz um alerta para as nossas vidas, meu irmão, que nós temos que fugir. Se José ficasse ali conversando com aquela mulher toda a tarde, fosse tomar um chá lá com a mulher do seu Potifar, e ali fosse conversando, ele certamente cairia. Mas o que ele fez? Ele fugiu. E eu queria, junto com vocês, aprender um pouquinho do que eu devo fugir.
E lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, o Senhor vem usando Paulo para nos instruir sobre essa questão de fugir, de não dar trela, de não dar papo, de não ficar conversando, brincando com o pecado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E eu quis, de propósito, usar o exemplo de um jovem e de um velho, de um mais velho, para mostrar que é o seguinte: não tem idade. Eu sou experiente, eu sei trabalhar com a coisa. Meu irmão, pecado é pecado, cai fora. E a Bíblia, ela é imperativo, é fugir sempre. É sempre estar fugindo. Não é, eu sou pastor, já tenho mais de 50, estou numa boa, tenho experiência. Foge, cai fora, cai para fora. Não cai para dentro não, cai para fora em nome de Jesus. 1 Coríntios 6,18 diz assim o texto: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aqui essa impureza é prostituição, é sexo fora do casamento. Fugir, não tem meias palavras, outros termos, é fugir, e está realmente no imperativo, fugir sempre. Fugir, sai, corre, pernas para que te quero, sai, não brinca, não tenta conversar, dialogar, é fugir. Em 1 Coríntios ainda, no capítulo 10, por favor, no versículo 14, fala de outra fuga, 10:14, ainda no imperativo. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus na nossa vida. A gente pensa em idolatria, pensa nas imagens, escultura, mas a idolatria é tudo aquilo que está ocupando o espaço de Deus na minha vida. É uma amizade, às vezes até a própria família. Fico idolatrando tanto a minha família que eu valorizo mais a minha família do que Deus na minha vida. Idolatria, foge daquilo que te afasta de Deus, foge daquilo que tira o teu espaço de comunhão com Deus. Eu tenho que viver, eu tenho meu tempo, eu tenho que viver. Sim, mas Deus tem que ser a prioridade na sua vida. Foge daquilo que te tira da presença do Senhor. Se uma amizade, ela está te tirando da presença de Deus, se uma situação, às vezes um celular, eu vejo o pessoal hoje, a facilidade do celular, né? Você tem a Bíblia, e é interessante, facilita mesmo. Eu quando vou estudar, eu sempre pego as versões, porque é muito rápido, né? Você vai lá no celular, ela já abre a versão na linguagem de hoje, versão viva, mas sempre você está ali estudando, aí toca, WhatsApp. Aí você fica, eu continuo estudando, eu vou ver o que está no WhatsApp. Aí você está lá estudando, aí Facebook. Quem será que está? O que tem de novidade no Facebook? Qual a fofoca? Né? Então, se isso está te atrapalhando e está tirando o teu tempo de Deus, foge, meu irmão. Mas é tecnologia, é coisa boa. É realmente. É muito bom. Me lembro que alguns anos atrás você precisava marcar uma reunião, saia ligando para todo mundo. Liga. Hoje no WhatsApp você monta um grupo, manda para todo mundo, ao mesmo tempo todo mundo recebe. Impressionante, as pessoas respondem na hora. Não é assim? São facilidades, mas usa da maneira de que isso não tire o teu tempo com Deus. Se está tirando, foge. Olha o que você tem que fugir também. Agora em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, abra lá comigo, 1 Timóteo 6, versículos 10 e 11.
Diz assim o texto: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Olha que interessante, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha que a palavra está dizendo, não é que você não tem que ter dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro, né? Para tudo, para viver. Mas o texto está dizendo sobre fugir do amor ao dinheiro, porque este amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você está vendo o que está acontecendo no país? É o amor ao dinheiro. Os caras faziam propina com bilhões, na cara dura, numa tranquilidade, recebendo malas de dinheiro numa boa. Isso é o amor ao dinheiro. O cara ficando rico. Meu, para que tanto dinheiro? É o amor ao dinheiro. E isso é a raiz de todos os males. A ponto de você ver um país está nessa situação, nosso país, não vou falar de política aqui, só a situação. A missionária Valéria chegou para mim, aí, como é que, você está vendo como é que está a situação do país, a política, você tem assistido? Eu falei, Valéria, eu nem tenho assistido, não. Me dá bronca, me dá raiva. Então, para mim não ficar na bronca e na raiva, eu só tenho orado. A gente até ouve alguma coisa, uma manifestação, outra, a gente não pode ficar por fora, né? Mas eu tenho procurado, preferido orar, porque a gente fica, eu fico doente de ver a situação, a cara de pau dos caras, brincando, né? A gente vê os hospitais, a situação que está, olha, o pessoal passando fome, passando necessidades, e uns caras de pau, para não falar outra coisa, brincando, roubando, fazendo falcatruas, numa boa. Isso é o amor ao dinheiro. Então, meu irmão, foge disso, diz o texto. Foge do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz, não é de alguns males, mas de todos os males. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, 2:22, o texto parece estar falando com jovens, mas está falando com todos, todo mundo, todas as idades. Diz assim, 2 Timóteo 2:22, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os de coração puro invocam o Senhor. Parece que esse texto está falando com o jovem, né? Foge das paixões da mocidade, mas está falando também com o mais velho. Se para o jovem é para fugir, imagina você que já é mais velho, meu irmão. Você que já é casado, você que já é quarentão. Foge sem vergonha, safado miserável. Foge! E quando eu estou pregando isso, amados, olha, está grifado aqui na minha agenda, é para mim. Foge! Foge dos desejos da mocidade. E é interessante que a palavra de Deus, ela fala para fugir, mas ao mesmo tempo, ela dá uma direção, foge, porém, busca o amor, busca a mansidão, seja manso, seja com o coração, né, agradável a Deus, né? O texto diz, busca a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge disso, mas busca ao Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Outra fuga aqui, outro exemplo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Se você não leu a Bíblia hoje, está aí a oportunidade, hein? 1 Pedro 3, 11. Que diz o texto? Aparta-se do mal,
pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Foge do mal, aparta-se do mal. Foge, porque isso vai te fazer mal, né? O mal, ele faz-te mal. Aparta-te, foge dessas coisas que vão te fazer mal, no trabalho, na escola, no relacionamento. Você quer saber um bom amigo para você? Aquele que te leva na presença de Deus, aquele que é sincero com você. Porque às vezes a gente pensa, amigo é aquele que nos ouve, não fala nada, né? Adolescente gosta muito de ter, eu tenho meu amigo adolescente porque ele me ouve, ele não pega no meu pé que nem os líderes, ele não pega no meu pé que nem meu pai, minha mãe. Só que o verdadeiro amigo, mesmo da tua idade, é aquele que te leva para Deus, é aquele que é sincero contigo e fala, está por fora essa tua vida, essa tua vidinha religiosa aí. Que hoje está em moda, né? Eu não vou na igreja porque eu não quero ser religioso. E isso é diabólico, é do diabo, essa ideia de não ir na igreja, de não buscar o Senhor. E eu sei que o diabo traz desânimo. Também lá, pessoal é hipócrita, pessoal, é mesmo, está cheio de hipócrita aqui na igreja, meu irmão. Está cheio de pecador. Por isso que a gente vem para a igreja, para buscar o Senhor. Às vezes a pessoa, a igreja precisa de oração, a igreja está doente. Pois é, a gente está indo para a igreja para ser curado mesmo, para buscar o Senhor. É isso mesmo, é lugar de pecadores. A gente vai na igreja, não é porque nós somos santos, tal. Uma vez que você se tornar esse santão aí que você imagina, você vai ser arrebatado, querido. É diferente de viver na prática do pecado, é diferente. Mas que você é pecador e dos bons, tu é. E às vezes a gente se esconde atrás da palavra, da teologia, não, porque eu estudo a palavra, eu sou isso, eu sou aquilo. Tu é um safado, sem vergonha, pecador. Estou desbocado hoje, né? Mas eu estou falando para mim. É um espelho, eu estou falando para o espelho, para mim. E eu preciso dessa graça. E a direção do Senhor é foge. Foge de tudo que é mal, foge do mal, foge das fofocas, foge de falar mal do teu pastor, foge de falar mal da tua igreja, foge de falar mal do teu líder, foge de falar mal do teu irmão. Você está descontente? Vai orar. Como é que você pode frequentar uma igreja que você não concorda? Ora! Você não crê que Deus é poderoso para mudar? Deus muda, meu irmão. Se tem coisa errada, ora. Mas é mais fácil falar mal. O Luizão, essa mensaginha dele, sempre José, Davi, não tem mais o que falar, só fala disso, né? Safado. Só fala disso. Ora que melhora. Jeremias, vamos lá para o Antigo Testamento, lá no meio da Bíblia. Jeremias 51, 6. Deus está falando comigo, hein, irmão? Espero que esteja falando com você. Jeremias 51, 6 diz assim: Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor, da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Eu não sei quantos têm acompanhado, de vez em quando eu assisto essa novela da Record, né? Do Rico e Lázaro. E é interessante que eles pegam o texto bíblico e ali eles fazem a encenação. E eu vejo, ali a Babilônia, eles estão num momento assim, onde Israel foi levado para a Babilônia. É bem essa situação aqui de Jeremias. E Jeremias, ele está aqui sendo usado por Deus, falando do poder da Babilônia. A Babilônia é o mundo. A Babilônia era o centro da época. Era o point, era o país, a nação forte.
era o reino da época dominante, a Babilônia. E o Senhor, usando a vida do profeta Jeremias, está dizendo: foge da Babilônia, foge do meio da Babilônia, aquilo que atrai os nossos olhos, o nosso coração. Então, em outras palavras, foge do pecado, meu irmão, daquilo que atrai, daquilo que te fascina, daquilo que te tira da presença de Deus. Nós convivemos no mundo, é impossível você ter uma vida sem conviver. O dia a dia, o trabalho, na escola, a faculdade, na convivência, em casa, porque senão a gente vira um ET, e até um crente desagradável, que não fala com as pessoas, que né? Não, mas foge de viver no meio, de ser atraído por isso, pelos atrativos que o mundo nos dá. Aqui Deus está usando o profeta para dizer: povo de Deus, foge, faz mal, daquilo que te faz mal. Eu sempre uso um exemplo, né? O Espírito Santo, ele tem um papel como se fosse o controle remoto da nossa TV. E você está assistindo ali aquele canal e de repente vem alguma imagem, alguma coisa que não é legal, o Espírito Santo ele toca. E aí você vai, ele não vai mudar o canal. Isso que é interessante, né? Podia ser mais fácil. Espírito Santo, toma conta do meu controle remoto. E aí você está assistindo lá e de repente mudou. O que aconteceu? O Espírito Santo foi lá e mudou o canal. Não, você que tem que mudar o teu foco. Sabe, a gente se porta muitas vezes como santo, né? Eu tenho o título Pastor Luizão, ou santo, santão. Só se for o time, né? Santos. É lógico, a gente deve buscar essa santidade, é lógico, mas por trás do título, pastor, pastor, não busca Deus não paga um preço, não ora, não jejua, não põe o rosto em terra, né, diante do Senhor, não vai ler a Bíblia não, para ver se você não cai. Então o texto está dizendo sobre fugir da Babilônia, fugir do pecado. E é interessante, estava estudando um livro, e ele dá o exemplo, né, do ímã, que de um lado, né, falando sobre esse apelo para a sensualidade, para o pecado, é como um ímã. De um lado é o desejo interior. Então está lá, um lado do ímã é o desejo interior, e do outro lado é a isca exterior. Então está lá o teu desejo interior e a isca, as situações, o mundo, aquilo que os teus olhos estão vendo. Então o que acontece? O ímã, eles atraem. Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar os teus olhos, fugir dessas coisas que te fazem pecar. Situações, conversas, amizades. Foge, meu irmão, foge, cai fora. Pernas para que te quero, não faz bem, isso te faz mal. E olha, é interessante, o Espírito Santo de Deus, ele te fala contigo, ele incomoda o teu coração, você não fica confortável, só que aí você vai brincando. Eu fico imaginando que Davi, quando ele viu aquela mulher, ele falou: meu Deus, que avião, que coisa linda. A mulher era maravilhosa. E ele poderia ter, só que, pelo amor de Deus, estou cheio de mulher aqui em casa. Mas ele quis. Então, o desejo interior, mais a isca exterior, ele foi dando vazão. Porque se você vai fugindo, se afastando do ímã, você não é atraído, não é isso? Mas quando você vai chegando perto, pum, gruda. E aí ele olhou, perguntou quem era. O servo sabia, ele conhecia o rei. Davi é fogo. Davi, ela é filha do teu amigão.
Ela é casada, é casada, tipo assim, esquece, né, senhor? Ela é casada. Ah, é? Traz ela para cá, quero conversar com ela. Misericórdia. E é assim. É o desejo interior com a isca exterior. E se você for brincar, bater um papo, você vai ser enredado. Tem que fugir. Fala para quem está do seu lado, foge, meu. Foge, querido. Foge. Foge. Agora, temos que fugir dessas coisas. Agora, de quem que eu não devo fugir? Vamos lá. Salmo 139. Volta um pouquinho depois de Jeremias. Salmos 139. Vamos ler o versículo 7 até o 10. Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. De quem que eu não devo fugir? Da presença de Deus. Eu não tenho que fugir. Primeiro, porque Deus ele é amoroso, misericordioso, e Ele é tão querido, que diz o texto, se eu for para o mais alto, Ele vai estar comigo. Se eu descer, Ele vai estar comigo. Deus não desiste de você, querido. Tem até música, né? Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele está ligado em você. Mas vai chegar uma hora que se você continuar fugindo da presença dEle, Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar. Ele te busca. Ele te procura. Mas você tem que amar. E o amor é algo que você quer estar perto da pessoa que você ama. Não é assim? Quando você ama, você quer estar perto dela. Você quer estar agradando a pessoa que você ama. Você faz de tudo para não entristecer a pessoa amada. Não é assim que acontece? Quando nós amamos. E com Deus não é diferente, meu irmão. A gente quer agradá-lo. Em Jeremias 6:1, o texto diz, lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta e tecoa, e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Fugir para a salvação, né? Fugir para Jesus. Esse é o caminho. O Senhor Jesus, Ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, a não ser por mim. Então eu tenho que fugir daquilo que me atrapalha, daquilo que me deixa longe de Deus, e eu tenho que ir para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que me leva até Deus Pai. E eu não devo fugir também do meu chamado. Eu resumi aqui lá em Jonas, capítulo 1, depois você pode ler o versículo, principalmente ali o capítulo 1, quando Jonas teve um chamado para ir para uma cidade, e ele fugiu desse chamado. E quantos que estão fugindo do seu chamado? Estão fugindo do chamado do Senhor. Deus tem um chamado para você, Deus tem te chamado para servi-lo, e a gente está fugindo. Você não deve fugir do chamado que o Senhor tem para a tua vida. E o texto diz que Jonas ele foi fugir, mas Deus foi até ele, porque veio tempestade, veio uma situação, e quando a gente foge da presença do Senhor, do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não ficamos confortáveis, até se voltar para Deus e voltar para o chamado que Ele tem para as nossas vidas. E para terminar, em Tiago capítulo 4, no versículo 7, Tiago 4, 7,
no Novo Testamento, fica entre Hebreus e 1 Pedro. Ajudou ou não? 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diferente do que muitos pensam, do que muitos fazem, tem muita gente fugindo do diabo e se entregando para o pecado. E o texto diz: resisti ao diabo, que ele vai fugir de você. E foge do pecado. Resiste ao diabo e foge do pecado. E tem gente que quer resistir, tenta resistir ao pecado. Não, eu tenho experiência, eu consigo. Não, calma aí. Resistir ao diabo, mas ao pecado, foge. Foge. Porque aí ele vai fugir de você. Mas como é que eu posso resistir ao diabo? Ele tem poder. Pois é, você vai resistir no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É numa vida santa diante de Deus, fugindo do pecado, você vai poder resistir ao diabo no nome de Jesus. E ele não vai poder te acusar de nada, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu o inferno. E no nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. E eu queria, amados, te confrontar com essa palavra, como eu fui confrontado, de colocar em prática isso na minha vida, de que eu possa fugir daquelas coisas que te fazem mal, do pecado, das situações que te levam a pecar. Foge, foge. Aquele assunto, aquele canal, aquela pessoa, aquele site, aquela situação te faz pecar, foge. Você não é forte, foge. O texto bíblico está orientando, não sou eu. A Bíblia diz: foge da Babilônia, foge da prostituição, foge da idolatria, foge do pecado, foge do amor ao dinheiro, foge! E vai para Deus, busca ao Senhor, ora, leia a palavra, medita nela de dia e de noite. Mas quanto ao pecado, quanto ao mundo, quanto às impurezas, quanto à idolatria, foge, foge daquilo que te faz pecar, em nome de Jesus. O Senhor falou ao teu coração. Eu gostaria que você fechasse os olhos agora. E se você deseja colocar diante de Deus a tua vida, e de repente situações que você tem entrado, de que você não tem fugido, mas o Senhor está dizendo, está falando ao teu coração. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando ao teu coração para você fugir dessas coisas. Deus está falando contigo. Vai ficando em pé no teu lugar, em nome de Jesus. É um momento de entrega. E para aqueles que desejam, não, Deus está falando comigo e eu quero realmente praticar isso. Eu quero fugir da fofoca, fugir daquilo que me faz mal, daquilo que me atrapalha na minha comunhão com Deus. Vai se colocando, não é momento de curiosidade, mas é momento de entrega, de dizer: Senhor, eu creio que o Senhor me capacita, e o Senhor me faz que eu fuja, e me faz ser mais do que vencedor, porque quando eu obedeço a palavra de Deus, eu me torno mais do que vencedor. Querido Deus e Pai, eu quero me colocar juntamente com os meus irmãos, e eu quero, Pai, pôr em prática essa palavra, de estar fugindo daquilo que me atrapalha na comunhão contigo, de situações, de conversas, ó Pai, de coisas que me fazem pecar. Nos ajuda, Senhor, pois queremos fugir para que o Senhor nos dê a direção, nos dê, ó Pai, a saída, a vitória, a bênção, para que o Senhor nos mostre, Senhor, os milagres que temos. E queremos ir de encontro à Tua presença, de encontro à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nós dependemos de Ti, reconhecemos que na nossa força nós não temos condições, reconhecemos que somos limitados, pequenos, e se o Senhor não agir, se o Senhor não for conosco, nós não temos outro Deus, nós não temos a quem
confiar. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa confiança. Mostra-nos, Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos, Senhor, a verdade, a vida que é o Senhor. Possamos fugir para a Tua presença, possamos correr para o Senhor, porque em Ti nós alcançamos salvação, em Ti nós alcançamos segurança, em Ti nós alcançamos a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos